Bom dia, bom dia. Thanks God Every Day. Bom dia, Viviane. Bom dia. Thanks God Every Day dessa quarta-feira, mais um dia falando das coisas do alto, nos conectando nas coisas que realmente importam. E hoje vamos falar de uma coisa importante: os nossos bloqueios e os relacionamentos. O que atrapalha? Os meus bloqueios me atrapalham com as pessoas, né? Com o relacionamento com as pessoas. Bom dia, Joilde. Vamos falar de relacionamentos amorosos e também de relacionamento com pessoas, amigos, parceiros, né? Essa vai ser a tônica da nossa conversa hoje. O que os nossos bloqueios podem estar influenciando nos nossos relacionamentos? A conversa vai ser quente. Para inspirar aqui a nossa prosa, né? Vamos ler aí Mateus 5, versículo 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilie-te com teu irmão e então vem e oferece a tua oferta. Entra em acordo rapidamente com teu adversário, enquanto tu estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e tu sejas lançado na prisão. Urgência, né? Urgência, é isso que Jesus fala aqui. Urgência para resolver as pendências entre nós e as pessoas. Você já ouviu falar? Muitas pessoas falam isso. Bom dia, Helena. Muitas pessoas falam isso. É melhor, eu prefiro mexer com bicho do que com gente. Já ouviram isso em algum lugar? Vou te falar por que a gente fala isso. A gente fala que prefere mexer com bicho do que com gente, não que os bichos não sejam bons, né? Eu amo cachorro e gato, eu gosto até mais de gato, eu sou apaixonada com gato. Eu acho gato muito carinhoso, muito bacana. Mas bichos de maneira geral, né? Eu gosto de passarinhos, eu tenho aqueles negocinhos que atrai passarinho aqui em casa, né? Então eu amo bichos. Bom dia, Ivânia. Mas hoje eu seria incapaz de falar uma loucura dessa, porque é uma loucura, tá? A gente falar que prefere bicho do que gente é uma loucura do ponto de vista bíblico. Por quê? Porque Jesus veio por causa de pessoas. Deus ama pessoas, não que ele não ama os animais, ama, mas a razão da salvação, a razão da cruz, a razão de tudo o que foi feito foram os homens, as pessoas, né? Então Deus ama pessoas sobre todas as coisas. Mas é claro que quando Deus fez os animais, Deus viu que era bom. E quando ele fez as aves, as árvores e fez a água e fez tudo mais, bom dia, Dri, tudo que Deus fez, ele falou que era bom. Ele fez, é bom, tá em Gênesis. Mas quando ele fez o homem, foi o único que foi feito à sua imagem e semelhança. Ele viu que era muito bom, porque estava a sua imagem e semelhança. Então, só corrigindo para os apaixonados pelos animais, lembrando que eu também sou uma apaixonada, eu também gosto de animais, sempre tive bichinho em casa. Nós gostamos sim, muito, a gente ama realmente os animais, mas Deus não morreu pelos animais. Deus morreu pelo homem, que é sua imagem e semelhança. E às vezes a gente vê pessoas que têm um amor tão grande por animais que muda a ordem das coisas. Ontem eu contei para vocês que eu mudei uma ordem na minha vida que me trouxe grande prejuízo. Ontem eu contei, dei meu depoimento aqui e o Senhor resolveu isso dentro de mim, resolvendo os meus bloqueios. Se você tem colocado, falo isso com amor no meu coração, se você tem colocado animais acima de pessoas, se você ama mais animais do que pessoas, peça ao Espírito Santo para te revelar qual o bloqueio que está por trás disso. Isso é um bloqueio e nós precisamos amar mais as pessoas. Andréia, de onde que você tirou isso? Simples demais responder essa pergunta, né? Se você está com esse questionamento e pensando, não, mas também os animais, você está aí discutindo comigo na sua cabeça, né? Eu posso citar para você uma única passagem para resolver essa dúvida. Bom dia, Jandira, bom dia, Carla, bom dia todo mundo que está chegando aí, bom dia, Nádia. E o versículo é o seguinte: o Senhor Jesus, ele veio, e quando ele veio ali na lei judaica, existia assim muitas leis, era uma loucura. Se a gente entender um pouquinho o tanto de lei que tinha para seguir, era tanta regra, os 10 mandamentos era fichinha perto do tanto de mandamento que veio desdobrado dos 10 mandamentos. Não sei se vocês sabem disso, né? Bom dia, Su. Seja bem-vinda, amiga. Então existiam os 10 mandamentos ali, a lei mosaica, né? Que foi entregado para Moisés, 10 mandamentos.
desses 10 mandamentos, os homens são tão bons em criar regras, pega esse código aí, os homens estão tão bons de criar regras, que pegou os 10 mandamentos de Moisés, da lei de Moisés ali, que Deus deu para Moisés, e desdobrou isso em centenas de regras que os homens eram obrigados a cumprir. E aí Jesus veio, já existia todas essas centenas de regras, e já existia os 10 mandamentos, que é a raiz lá de tudo, né, que Deus deu. E aí Jesus falou assim, anota na cabeça, que não precisa nem anotar no papel não, que essa aqui é fácil demais pra você guardar. E aí tá pra mim e pra você hoje. Amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Aqui nós temos 3, na verdade, né? Porque o próximo está incluído aí junto, né? A ti mesmo está incluído junto com o próximo. Então nós temos simplesmente essa regra. Nós amamos, para resolver todas as centenas de regras, amamos a Deus sobre todas as coisas, a mim e ao próximo como a mim mesma. Então temos só 3. Todo o restante é acessório. Todo o restante está ao lado. Mas o principal é isso. E aí eu te pergunto, né, por que nós não conseguimos isso? Que é difícil, né, gente? É difícil. Tem umas pessoinhas que vêm só pra treinar a gente, né? Tem gente que é colocada junto da gente pra treinar a gente, pra gente desenvolver esse amor, que é tão difícil. Então por que nós temos tanta dificuldade em amar as pessoas? E aí foi criada essa regra acessória aí, né? Eu amo mais bicho do que gente. E as pessoas repetem isso sem perceber a gravidade disso. Então por que é tão difícil? E aí eu trago para vocês uma informação que talvez para algumas pessoas seja um pouco novidade. Essa dificuldade que nós temos não é porque as pessoas são difíceis. Essa é pesada. É porque nós estamos cheios de bloqueios. São os nossos bloqueios que nos impedem de viver esse mandamento que o Senhor resumiu tudo. O Senhor pegou centenas de mandamentos, centenas de regras, bom dia, Ivan, centenas de regras, e resumiu nesse único mandamento, que envolve 3 pessoas, eu, o próximo e Deus, na ordem, né? Deus, eu e o próximo. E nós não conseguimos muitas vezes amar o próximo. Onde é que está a dificuldade? A dificuldade está nos nossos bloqueios. Quando nós resolvemos os nossos bloqueios, vocês acreditam que as pessoas ficam melhores? É muito interessante. As pessoas ficam melhores, as pessoas ficam mais fáceis. As pessoas ficam mais fáceis, mais amorosas, melhores, quando nós resolvemos os nossos bloqueios. Não é à toa que muitas vezes a gente vê frases assim interessantes que fala: você quer descobrir qual é o seu problema? Olha no espelho. Não tem muitas essas coisas? E é verdade. Mas não é você mesmo, eu, que sou o problema, não. O problema é o outro eu que foi crescendo dentro de nós. O bloqueio é como se fosse uma outra pessoa que é criada dentro de nós, e por nós alimentarmos essa pessoa, ele começa pequenininho, o bloqueio, mas nós vamos alimentando, e essa pessoa, essa segunda pessoa vai crescendo dentro de nós, e ele vai tomando um corpo tão forte, ele vai ficando tão forte dentro de nós, que ele se torna mais forte do que o meu eu verdadeiro. E aí eu começo a reagir às pessoas baseadas não naquela história simplesmente, mas baseada nas minhas dores, nos meus bloqueios. Você quer ver um exemplo que vai ajudar a gente a entender isso? É muito comum alguém, às vezes uma amiga sua, alguém próximo seu, vem te contar uma história. E aquela pessoa tá machucada, tá triste. Você deve ter passado por isso, todo mundo passa por isso. Então você vem e me conta, por exemplo, uma história e você fala cheio de razão e tá machucado e tá chateado pelo que aconteceu e que a pessoa fez isso, fez aquilo. Aí você que não tem o bloqueio dela, porque ela tá contando baseado no bloqueio dela. A dor que ela tá sentindo é a dor do bloqueio dela. Mas ela vem te contar e você não tem o mesmo bloqueio dela. Bom dia, Sara. Bom dia, Fabiana. Sejam bem-vindas. E você olha, você às vezes nem tem coragem muito de falar com ela, porque ela tá tão machucada, mas você olha e pensa assim, puxa vida, mas nem parece tão feio assim, né? Não parece que é tudo isso. Às vezes isso acontece com casamento, às vezes aquela amiga vem desabafar, né, com a gente, e fala, que ele falou isso, que ele aquilo, nananã. E aí você olha e fala assim, você pensa, né, você não tem nem coragem de falar com a pessoa, que a pessoa tá tão magoada, e você pensa assim, puxa vida, mas... nossa, nem achei tanto assim. Por que você não achou tanto assim?
é porque você não tem o mesmo bloqueio com aquela pessoa. Porque aquela pessoa que tá chateada, a outra pessoa pisou justamente no bloqueio dela. Justamente no bloqueio dela. Outro dia eu vi uma história, uma pessoa que começou um relacionamento, uma mulher me contando. Ela começou um relacionamento com um rapaz, bem iniciozinho mesmo, assim, ainda conversando, aquelas conversazinhas bem início, assim, nem tinha saído nem nada ainda, né? E aí tinha aquele negócio, bom dia, né? Boa tarde, boa noite, aquele negócio iniciozinho mesmo de relacionamento, né? Bom dia, Leo, tá boa? E aí, naquele início de relacionamento, aí o rapaz, olha que coisa mais maluca. Você vê que bloqueio pode estar em homem e mulher, não tem sexo, né? E o rapaz falou assim um dia que não ia mais. E aí ela não dava bom dia. Quem dava bom dia era ele. Então sempre ele dava bom dia. E quando foi um dia, ele resolveu não dar bom dia, pra ver como é que ela ia reagir. Olha o bloqueio do rapaz. Ele precisava dessa confirmação, né? E aí passou o dia todo e ele não falou nada. E ela também não falou. Ela tava de boa, ela não tava preocupada com essas questões, ela tava tranquila. Ela falou, mano, não deu bom dia, deve dar bom dia durante o dia, ou à noite, boa noite, sei lá. E não falou nada. E no outro dia, ele foi e procurou ela, falando que não queria mais conversar, que não valeria a pena esse início desse relacionamento, porque ela era incapaz de dar um bom dia pra ele. Então, olha só a necessidade que esse rapaz, então, um bloqueio de rejeição, assim, gigante. Eu bati o olho e falei, puxa vida, esse rapaz tem um bloqueio de rejeição. Porque ele deve ter sido rejeitado ou na infância por alguém, e ele levou isso, e ele vai consolidando isso ao longo do tempo, mostrando que todas as pessoas rejeitam ele. Então aqui eu estou falando, na verdade, de todos os tipos de relacionamento. Quando nós temos duas formas, quando nós estamos bloqueados, nós temos duas formas de reagir. Ou a gente se afasta para se proteger inconscientemente. Tem gente que se afasta de gente, afasta de amigos, afasta de família, afasta de relacionamento, afasta de tudo. Ela se protege, ela vive sozinha, ela está se protegendo. Possivelmente, aí o que tem aí é um bloqueio de rejeição. Mas tem gente também que se relaciona e machuca, se relaciona e machuca, se relaciona e machuca. O tempo todo tá se machucando com as pessoas. Mas será que essa pessoa tá cercada de pessoas ruins, pessoas que o tempo todo machuca? Não. Essa pessoa ela está com um bloqueio de rejeição. Então o problema não é o outro, o problema sou eu com os meus bloqueios. Se eu mudar pro Japão, eu vou me machucar ainda com as pessoas. Se eu mudar pro Japão, se eu estiver aqui escondendo das pessoas, me isolando, eu vou chegar no Japão, eu vou descobrir que também o povo do Japão é do mesmo jeito. Saudade também, minha amiga. Bom te ver por aqui, viu? Coisa boa. Leu. Então, o problema vai ser sempre o bloqueio que está dentro de mim, porque olha o que eu falei, e isso que nós precisamos entender. O bloqueio é como se fosse uma outra pessoa que vai crescendo dentro de nós, e ele começa a tomar frente da nossa vida. E aí eu começo a achar que as pessoas estão fazendo comigo, mas na verdade não são as pessoas. Sou eu no meu bloqueio, que quando a pessoa faz um A, eu entendo A, B, C, D e já me machuco, porque o que me machuca na verdade é o meu bloqueio. E aqui nós estamos falando mais forte hoje de bloqueio, de rejeição. André, onde é que nasce isso? Onde é que começa esse negócio? Eu quero acabar com isso, porque eu sinto que as pessoas me machucam, as pessoas me decepcionam. Se você tá nessa linha, é um bloqueio de rejeição muito forte. As pessoas me traem, as pessoas me machucam, as pessoas me rejeitam, as pessoas não me valorizam, as pessoas não me respondem como eu sou tão bacana com as pessoas, eu sou tão atenciosa com as pessoas, eu sempre dou meu bom dia, né? Como o caso do rapaz lá rejeitado, né? Eu sempre dou meu bom dia, né? Isso aí, na verdade, esse bloqueio de rejeição, ele pode aparecer ou no relacionamento com o casamento, pode ser com as amigas, pode ser com a família também. Outro dia eu ouvi, né, não André, que você não entende, o tanto que a mãe prefere descaradamente a minha irmã. Alguém já viu isso? Não, porque a minha irmã é a queridinha da mãe. O meu irmão é o preferidinho da minha mãe. Tudo pra ele é fácil, tá bom, eles ajudam, mas pra mim, não, eu nunca
tive a ajuda da minha mãe ou do meu pai. Isso é uma fala própria de quem tem bloqueio de rejeição. E onde é que começa, né? Comecei a falar e me distrair aqui. Eu fico empolgada porque não é pelo bloqueio em si, eu fico empolgada porque esse era um bloqueio muito forte em mim. Eu fico muito empolgada porque eu vivi minha vida inteira. Esse bloqueio de rejeição, ele era gigante dentro de mim. E eu esperava o tempo todo ser traída, ser ofendida, ser trocada. Eu me esperava o tempo todo. E eu tô rindo porque eu não tenho ele mais aqui. Eu peguei essa pessoa que cresceu dentro de mim, ele é tipo um boneco inflável. Quando você fura ele vai, ó, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Hoje eu procuro ele, falei, meu Deus, cadê essa pessoa que estava aqui dentro de mim? Ele sumiu, não existe mais. As pessoas não se tornaram melhores ao meu redor, não. Eu me curei enfiando lá a agulhinha nesse boneco. Ele é inflável, ele não é de verdade, ele não é de verdade. Se fosse uma pessoa de verdade, eu não poderia matar essa pessoa, eu seria homicida, né? Mas é de mentira. Ele é inflável, ele foi inflando na medida que eu não tinha consciência, eu fui alimentando ele cada vez que eu falava, tá vendo? Olha aí o que ela fez comigo, mas as pessoas não me respeitam, as pessoas me traem, as pessoas fazem isso, cada vez que eu ia fazendo isso, o meu boneco inflável, ele ia inflando, chegou um ponto ele estava respondendo por mim, né? O tempo todo que nós estamos procurando isso em família, em amigo, viu, Joildo, que você tá falando aí? Em amigos, em família ou no relacionamento, não importa onde que é. O que importa é que é meu bloqueio que tá respondendo. E ele nasce onde? Ele nasce na infância, mas ele é reforçado ao longo da vida. Tanto pode ser, como eu já falei aqui, uma gravidez não desejada, nós podemos ter sido rejeitada pela própria mãe. A nossa mãe pode ter nos rejeitado. Não é porque a nossa mãe não presta, não, gente. É porque mãe é normal, nós estamos chegando Dia das Mães, e é bom lembrar que mãe é de carne e osso, mãe tem emoções, mãe tem medo. Às vezes na hora que ficou grávida de você, às vezes veio um medo, às vezes estava passando por dificuldade financeira, às vezes tinha um filho pequenininho, de repente vem um outro filho, tanta situação pode acontecer. Às vezes seus pais estavam querendo se separar e de repente vem uma gravidez, às vezes você é filho de mãe solteira. Então tanta situação que pode trazer medo para essa mãe. O que essa mãe faz? Essa mãe rejeita. E talvez você nunca soube disso, porque não é um assunto que depois a mãe te amou e tá tudo certo, mas ficou a rejeição registrada com você ainda no útero. Talvez essa rejeição não veio no útero, mas veio depois. Quantas mães que têm depressão pós-parto, né? É tão difícil, gente que já foi mãe sabe o tanto que é pesado, o tanto que é difícil, e às vezes o emocional, ele bagunça tanto, aí isso mesmo, adoção pode trazer isso. Nem todo mundo que é adotivo, que é filho adotivo, tem bloqueio de rejeição, mas a rejeição pode trazer, porque de certa forma ela foi rejeitada pela mãe. Claro, não pode por algum motivo, pode ser rejeitada por doença, por financeiro, por qualquer outra coisa, por ter sido solteira. Então quando a adoção traz esse bloqueio de rejeição muito forte, e aí quando não é tratado, você vai inflando o boneco, aí na escola, lá na primeira infância, aí sente que as outras crianças não têm o mesmo respeito, não têm a mesma consideração, sempre tem aquele coleguinha mais popular, e aí se você tem o bloqueio de rejeição, ao invés de você entender, por exemplo, eu nunca fui a mais bonita da turma, eu nunca fui a mais popular, mas eu era tranquilo com isso. Mas tem gente que sofre porque tem os preferidos na sala, os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais ricos, os mais qualquer coisa, né? E isso vai aumentando, vai inflando isso. Quando chega na adolescência, existem as traições próprias da adolescência. Adolescente é cheio de emoção e acaba escolhendo um e não escolhendo o outro, e isso vai inflando, porque não tem consciência. Mas o bacana é que agora nós podemos resolver isso, né? Às vezes não aconteceu lá no iniciozinho. Talvez você pode ter bloqueio de rejeição e não aconteceu lá no início, não foi no útero, não foi pelos seus pais, pode ter sido por uma colega, sabia, de escola? Criança é meio maldosa, vocês sabem disso, né? A gente fala criança amorzinho, mas criança tem uma certa maldade ali dentro, porque é da raiz de Adão mesmo, né? Então criança faz maldade com criança, hoje é chamado de bullying, né? Mas na nossa época, aí quem é da minha idade, nem existia bullying, mas tem, às vezes junta 2, 3 meninas pra massacrar aquela menina mais quietinha, ou então 2, 3 meninos para dar uns murros lá fora naquele menino que é mais fraquinho, que é mais frágil. E esse momento ali até os 5, 6, 7 anos pode criar essa rejeição
Outra questão que pode acontecer, ter sido esquecido na escola, ou às vezes não foi nem esquecido, mas a criança pensou que foi esquecida. Talvez os pais só atrasaram para vir buscar, mas a criança viu todas as menininhas, os menininhos indo embora e ela sentiu que ela foi rejeitada. A emoção que é causada, a emoção, se ela foi forte para a criança, é a emoção que causa a rejeição. Não é a questão em si. André, mas eu nunca fui esquecida, nunca fui rejeitada. Mas se a sua criança sentiu rejeição, ela foi rejeitada. Ela criou o bloqueio. Então agora o que nós precisamos? Fazer o que a palavra de Deus fala. E é urgente isso, gente, é urgente demais, é urgente. Nós precisamos viver uma vida plena, e a vida plena vem depois desses bloqueios resolvidos. Então o que a palavra de Deus que nós lemos hoje fala? Você está aqui cultuando a Deus, você está ali buscando a Deus, você está buscando servir a Deus, você é uma pessoa tentando ser a pessoa melhor que você pode, você está aí se esforçando, mas tem alguma coisa contra você. Tem alguma coisa para ser resolvido, ao invés de ficar aqui tentando ser bom, ao invés de trazer sua oferta, ao invés de querer ser espiritual demais agora, volta e resolve. Jesus falou isso aqui, Mateus 5, 23. Resolve quem é que tem uma pendência com você ou você com ele. E aí você fala, André, eu sinto isso em relação aos amigos, mas eu não consigo lembrar de nada. Tá tudo certo, quem lembra é o Espírito Santo. Às vezes você lembra, às vezes você não sabe. Mas o mais importante é você sentar com essa passagem e falar assim, eu não vou levantar daqui enquanto você não me mostrar qual é a pendência que eu estou precisando resolver. Enquanto você não me mostrar, eu não levanto daqui. E eu prometo, na hora que eu levantar, eu resolvo. E aí você então recebe do Espírito Santo a informação onde é que a sua alma ficou presa, para ter essa vida plena, né? É isso aí, esse é o nosso papo de hoje. Obrigada pela sua companhia. Amanhã nós continuamos falando de bloqueios e as várias áreas da nossa vida. Deus tem para nós uma vida plena e nós vamos tirar essas pedras do caminho para acessar a vida plena. Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus quiser.